Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 6 de Física Moderna e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a teoria da relatividade. Ali até 1900, né, mais ou menos, o pessoal já estava ali, a mecânica clássica já estava bem definida, né, baseadas naquelas teorias, né, do movimento, de Newton. E também tinha uma parte que a gente costuma chamar de relatividade de Galileu, né? Vamos dar uma olhada no exemplo. Bom, o que o Galileu ali ele falou, ele fez uns cálculos, né? Que assim, quando as coisas começam a se movimentar, a gente tem que fazer algumas alterações naqueles cálculos, né, que o Newton falava lá sobre o movimento, né? Vamos ver um exemplo aqui. Imagine ali que tem na primeira figura, né? Tem uma pessoa, aí ela pega e joga uma bola ali, né? Pode ser uma bola mais pesada, em um barco em movimento, certo? A pessoa que está dentro do barco, ela vai ver aquela bolinha caindo em linha reta. A pessoa que jogou também vai ver ela caindo em linha reta. Só que se tivesse uma pessoa observando fora do barco, como o barco estava em movimento, né? Então ela ia ver aquela bolinha se deslocando ali, né? Fazendo aquele movimento ali, parecendo uma parábola, né? Então a pessoa que está fora ia ver um movimento diferente da pessoa que está dentro. Por quê? Porque aquele barco está em movimento, tá? Então, Galileu desenvolveu alguns cálculos, né, para relacionar esse tipo de movimento e até ali estava tudo legal, né? A gente poderia usar os cálculos do Newton com essa relatividade de Galileu e beleza. Naquela época, a teoria do eletromagnetismo, né, as equações de Maxwell já estavam bem famosas. E o Lorentz começou a usar aquela teoria lá da relatividade de Galileu para ver o movimento do elétron. E ele percebeu o quê? Que não estava dando certo. E o Lorentz conseguiu fazer uma equação, né, exatamente que representasse isso, essa conversão, né, de um movimento lá de um objeto, né, só que alguém vendo o objeto parado e alguém vendo esse objeto em movimento, tá? E aí tem até essa formulazinha que a gente chama de transformação de Lorentz, que ela é muito importante, a gente vai usar bastante ela, né? Mas aqui por enquanto é só para vocês conhecerem, né? Vocês vão entender essas aplicações aí mais para frente, tá bom? Mas é aquela formulazinha ali, 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, né? Dividido sobre c ao quadrado, que é a velocidade da luz ao quadrado, tá? Bom, então o Lorentz, ele tinha achado uma resposta, uma solução matemática para o problema, né? Mas ainda faltava uma teoria por trás disso, né? Por que que os campos eletromagnéticos, né, eles se comportavam daquela maneira? Então, essa pergunta ela foi resolvida com a teoria da relatividade restrita do Albert Einstein, né, em 1905, tá? Esse nome, teoria da relatividade restrita, né, esse restrita, é porque assim, a primeira teoria que ele fez da relatividade, os cálculos, eles não consideravam campos gravitacionais. Então, imagine que assim, aqueles cálculos serviam, né, mas a gente não estava considerando a gravidade. E quais são os principais tópicos, né, trabalhado pelo Einstein nessa teoria restrita, né? Eu diria que os principais são dois, tá? Primeiro eu vou falar com vocês sobre o princípio da relatividade, que ele diz o quê? Que as leis da física não se alteram para qualquer observador em todos os sistemas de referenciais inerciais. Bom, o que é isso? Vamos dar uma analisada aqui num exemplo que vocês vão entender melhor. Imagine aquele carro e aquela bola. Eles estão parados, sem movimentos, né? Não tem nenhuma força sendo aplicada ali em torno deles, ali aparentemente, então eles vão continuar ali parados. Se aquela bola estiver dentro do carro e o carro estiver numa velocidade constante, também, se você for lá olhar a bola, você também vai olhar ela parada, né? Então ela também não vai ter nenhum movimento. Só que se esse carro estiver acelerando, aí você já vai ver a bola se mexendo, que você vai achar que do nada, né? Quer ver um exemplo? A bola está dentro do carro ali e o carro acelera com tudo, arranca, né? Que a gente fala de uma vez. Você já deve ter sentido isso quando você está dentro de um ônibus. Aí você é jogado para trás. Então você ia sentir a bola sendo jogada para trás do nada. Então já começa, né, ficar umas coisas diferentes, tá? Esse princípio aí dá para vocês entenderem bem por que ele falou, né, que no caso da teoria restrita, a gente não poderia usar a gravidade, né? Porque quando tem aceleração nos objetos, aí a gente já tem que trabalhar com leis diferentes. Bom, um outro princípio também muito importante que ele definiu nessa teoria da relatividade restrita foi o princípio da constância da luz.
né? Então sempre, né, aconteceu uma discussão sobre a velocidade da luz, se era finita ou não, né, e qual seria a velocidade dela. Naquela época a gente meio que já sabia, né, quanto que era a velocidade, a gente já tinha calculado, feito alguns experimentos, só que a gente não conseguia entender bem essa velocidade. E uma coisa que era muito comum naquela época era a gente pensar que essa velocidade poderia mudar. Imagine assim, você está com o carro parado, desligado, e você vai lá e liga a luz. Aí ela tem uma velocidade, certo? E se você tiver com o carro em movimento? Essa velocidade não vai ser maior? Porque a luz já tem a velocidade dela normal, né? E ainda mais a velocidade que o carro estaria, né? Será que a gente teria que somar essas duas velocidades? E o Einstein falou que não. A velocidade da luz no vácuo é constante para todos os observadores, independente da velocidade da fonte. Então, a velocidade da luz é sempre essa. Aqui eu coloquei os valores certinho, né? A gente costuma usar muito o valor aproximado, de 300 milhões, né, de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. Eu sei que pode parecer estranho, né, essa ideia que a velocidade da luz é sempre a mesma, né? E por que essa velocidade? Porque ela pode ser maior que isso? Não, tá? E outro detalhe é que, assim, essa velocidade da luz não é só a velocidade da luz. Essa velocidade da luz, né, esse limite seria a velocidade da luz ou de qualquer outra onda eletromagnética, tá? Inclusive da informação também, né? Um exemplo, a luz ela demora aproximadamente 8 minutos para chegar do Sol até aqui na Terra. Então, se por acaso o Sol explodisse, né, e ele não estivesse lá, a gente ia continuar enxergando ele, né, durante esses 8 minutos, porque é o tempo, né, que demora para a luz chegar aqui e qualquer informação chegar aqui na Terra, né? Então, esse limite da velocidade da luz é o limite da informação também, tá bom? Bom, talvez vocês possam estar se perguntando por que que tem esse limite, né? Eu diria que é uma junção de duas coisas, né? Tem um valor que a gente até já estudou sobre ele, que chama permeabilidade magnética. O que seria essa permeabilidade magnética? O nosso universo tem um limite para o quê? Para que as partículas carregadas elas consigam criar campos elétricos e magnéticos. E a permissividade do vácuo também, que seria o quê? A viscosidade que o vácuo possui contra a formação de campos elétricos. Imaginem assim, quando a gente tenta deslocar uma água numa mesa, é fácil. Quando você tenta deslocar o mel, você já percebe que ele, né, ele tem uma dificuldade maior, né, para se movimentar por causa dessa viscosidade. E o vácuo também é assim, ele também tem uma viscosidade, né? Então, isso acaba dificultando também essa criação desse campo magnético. Imagine um cano. Esse cano seria exatamente isso, esse limite do universo. Às vezes pode ser que saia mais água, menos água, né? Mas tem um limite, né? A quantidade de água nunca vai ser maior do que o diâmetro ali do cano, né? Porque é o limite dele. Então a nossa velocidade da luz fica, né, nesse valor por causa disso, porque no nosso universo a gente não consegue, né? Isso já foi mostrado, demonstrado através de experimentos práticos e também por cálculos teóricos, né, envolvendo essas constantes do nosso universo. O Einstein, depois que ele fez a teoria da relatividade restrita, ele continuou trabalhando nessa ideia ainda, porque ele não achava tão legal, né, ter um cálculo que não envolvesse a gravidade, né? Afinal, a gravidade ela envolve tudo. Então, ele continuou trabalhando, ele trabalhou nisso por mais de 10 anos, e aí depois ele conseguiu desenvolver uma teoria com cálculos que poderiam ser utilizados, né, mesmo aplicando a gravidade. E essa nova teoria ele chamou da teoria da relatividade geral, e ele conseguiu terminar ela em 1915. E aí, nessa teoria, ele realmente ficou buscando entender o que seria a gravidade. E ele entendeu que a gravidade, ela tem muito mais a ver com geometria do que força. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem assim, se você está descendo por um escorregador. Normalmente, se você só pulasse da escada, você cai em linha reta. Só que quando você está em cima do escorregador, você vai descer de acordo com o perfil lá do escorregador, né? E é a mesma coisa que acontece com a gravidade. Os objetos, eles se movimentam daquela forma, não porque tem uma força sendo aplicada a ele, mas por causa da geometria. A gravidade como uma propriedade geométrica do espaço-tempo. Então, imagine assim, todo objeto que tem massa, ele provoca essa deformação no espaço-tempo e por isso que os outros objetos são influenciados, né? Porque a geometria do lugar foi influenciada.
Eu queria também fazer uma observação sobre o Hilbert, né? Tem algumas pessoas que falam que foi ele que criou a teoria da relatividade geral, né? É porque assim, o Einstein ele teve muita dificuldade a ideia estava bem clara para ele, mas ele não conseguia encontrar as equações. Ele não conseguia pegar essa ideia e transformar em matemática. E o Hilbert era um grande matemático. E o Einstein conversou com ele sobre isso, ele tentou ajudar também, né? E ele chegou nessas equações também, tá? Os dois mesmo trabalhando de formas separadas, mas os dois chegaram nessas equações, né? Alguns falam até que o Hilbert chegou antes que o Einstein, mas mesmo assim, né, ele teve essa importância, mas mesmo assim a ideia toda foi do Einstein, né? O Einstein chegou a conversar com ele, explicou sobre a teoria, né? Então meio que ele só ia resolver mesmo a conta, né? Então por isso que eu falo que a teoria da relatividade geral foi do Albert Einstein, mas o Hilbert teve uma importância grande também. Outro fato que eu diria que foi muito importante também para ele, chegou um tempo que o Einstein já tinha desistido de encontrar essas equações, porque estava muito difícil. E o Hilbert foi lá e incentivou ele, falou que se isso acontecia na vida real, isso ia acontecer na matemática também. Demorou 10 anos aí, né, da teoria restrita para que ele conseguisse resolver todos esses cálculos aí, tá bom? Bom, essa foi mais uma aula sobre a teoria da relatividade. Aqui eu só passei, né, três conceitos aí fundamentais, né, que o Einstein falou nessas duas teorias da relatividade, mas a gente vai trabalhar bastante coisa, né, nas próximas aulas, que aí a gente vai trabalhar mais com consequências dessa teoria. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. Bons estudos e até a próxima.